só aguardar aqui o mestre Narizinho, do Grupo Muzenza de Maringá. Estávamos conversando agorinha mesmo. Ele já vai entrar aqui, já está tudo preparado. Agora tá valendo, agora tá tudo pronto. Peruano, Santos. Só esperar o mestre entrar. Então hoje estaremos conversando aqui com o mestre Narizinho, do Grupo Muzenza de Maringá, no Paraná. Já entrou aqui, vamos convidá-lo aqui para a conversa. Beleza, mestre, agora sim. Olá. Vamos Bom, lá, Gamit. que bom que nós conseguimos fazer esse teste já para deixar tudo prontinho aqui, então. Bom, mestre, né, como o senhor sabe, né, eu inventei essa série de entrevistas aí com os mestres da Muzenza, né, esse período aí que eu estou aqui sem fazer nada, e falei, como eu falo aí algumas vezes, o meu fazer nada é inventar alguma coisa para fazer. É isso aí, a gente não pode parar, Gamit. E você está Verdade. fazendo. Gostaria de parabenizar porque você está fazendo um trabalho e um grande favor para o nosso grupo, que é documentar muitas coisas que às vezes não tem nem no papel, ninguém Verdade. pergunta, ninguém fala, e esse bate-papo que você está fazendo é muito importante. No Sim, meu tempo, quando eu comecei a capoeira, a maior dificuldade que a gente tinha era conhecer um mestre, mesmo que fosse através de livros, jornais, porque nada era documentado, pouca coisa era documentada, né? E verdade, hoje, né? com toda essa tecnologia, com a internet e esses aplicativos, a gente tem a oportunidade de registrar momentos que às vezes serão únicos, como você. Eu tenho certeza que as pessoas que você conversou, eu assisti e nem eu sabia. Sou amigo das pessoas, desses caras aí há tanto tempo, desses mestres aí, 30, 40 anos, 20 anos, e a gente nunca teve oportunidade de conversar sobre algumas coisas que eles contaram, né? Sim, Principalmente como eles começaram, como eles conheceram a capoeira. Isso é muito legal, é interessante, e para é os alunos é verdade. muito enriquecedor, né, cara? É assim, a Sim, Muzenza tem história e essa história agora está sendo registrada nesses vídeos. Então, sim. parabéns, continue assim. Esse não Muito, fazer nada seu está sendo um grande trabalho. Parabéns. muito obrigado. Nó. E eu falo para o senhor, eu me emocionei aqui várias vezes aqui, conversando com os mestres, inclusive agora, né? E, enfim. Mas nós temos aí uns 50 minutos aí, então eu não quero me emocionar agora não, senão eu já começo a chorar aqui e fico sem fala. Então, sem demoras, eu Legal. quero que o senhor me fale quem é o Luiz Antônio da Silva. Pois é, eu moro em Maringá, no noroeste do Paraná. Eu nasci numa cidade vizinha, mas me criei nessa cidade. Desde cedo eu sempre procurei treinar muito, me dedicar às atividades físicas. Eu me formei aqui na Universidade Estadual de Maringá e, e é isso. Eu sou um trabalhador, sou formado na área de TI, faço capoeira desde 83, comecei no Grupo Muzenza Olha, e é isso. É isso e aí. Luiz é esse cara, é uma pessoa simples, de família humilde,
Eu moro no interior, mas nunca deixei de acreditar no potencial que a capoeira poderia dar para a minha cidade, poderia proporcionar para os meus alunos, para as pessoas que conhecem e para o mundo, né? E ela virou o que ela é hoje, não tem o que falar. Capoeira não tem que desmerecer em nada da capoeira. É isso Verdade. aí. Bom, mestre, eu tento explorar aqui todos os detalhes dos mestres, né? Então, Sim. a minha próxima pergunta aqui é quando e como que você começou na capoeira? Vamos lá atrás, lá no começo, quando você foi a primeira vez para uma academia. Pois é, eu tinha 15 anos, eu eu ia fazer aula de inglês. Eu lembro que eu passei numa praça no centro da cidade e, e ouvi um barulho. Aí um monte de gente, uma aglomeração de pessoas, né? E aquilo me chamou curiosidade, me chamou atenção. E eu fui lá, aí eu vi um pessoal tocando berimbau, tocando atabaque, jogando capoeira, e eu me encantei com aquilo ali, porque eu não conhecia capoeira desde então, só tinha lido em livros, alguma história do negro com a capoeira, mas eu nunca tinha visto a capoeira em si. E era uma roda do mestre Vando, isso foi em 83, foi em março de 83. E aí eu parei, conversei com ele, me informei aonde era a academia, que era perto dali também, eram uns 200 metros dali. E no dia seguinte eu fui e conversei com o mestre Vando e me matriculei. No segundo dia eu já estava treinando capoeira. Então, assim, foi uma coisa que foi muito espontâneo. É, eu não sei, talvez se fosse outra arte marcial eu não teria me empolgado tanto. Eu Sim, acho que toda aquela musicalidade, toda aquela espiritualidade ali, toda aquela energia, né, que sim. tinha na roda, eu acho que eu me encantei com aquilo ali. A capoeira me conquistou, assim, no primeiro olhar. E no segundo dia eu já tinha começado, já tinha feito a matrícula e comecei a treinar. Então foi em março de 83 com o mestre Vando. Que legal. O mestre Ele Vando era do já. grupo Muzenza. Naquela época eu não, eu acho que ele era contramestre até do grupo Muzenza. Sim. E a gente começou a treinar. E foi lá que eu conheci o Sanhaço, que ele já fazia capoeira há algum tempo, Nossa. talvez um ano e pouco, já nessa academia com o Mestre Vando. E também uma terceira pessoa aqui que começou também a capoeira aqui em Maringá, que foi o contramestre Branca de Neve. E aí a gente começou a treinar e com o Sanhaço, desde aquela época a gente começou a treinar e nunca paramos. Estamos aí até hoje. Que bacana, que história, né? Nossa, de amizade, de aprendizado, né? Uma coisa que só perpetuou, né? Por todos esses anos. Pois é, a capoeira tem essa vantagem, né? A gente fica muito tempo nela, né? E a gente se envolve muito, né? Porque assim, não é só treinar na academia, né? Tem a musicalidade que você treina fora dali, aí tem as viagens que você faz e tudo isso você vai criando laços de amizades, né? Sim, E a capoeira é assim, ela é muito inclusiva, ela sociabiliza muito as pessoas. Então, assim, é muito difícil quem seja capoeirista e não tenha um círculo de amigos grandes, né? Não só na sua cidade, onde ela passa, ela faz amizade. E o capoeirista é aquele cara descontraído, despojado, por mais que você seja tímido, você acaba se soltando, né? Seja na verdade. roda ou seja fora da roda. Então, ela proporciona isso, essa descontração e o círculo de amizade da gente é uma coisa fantástica. Tanto é que tantos anos a gente está aí, tem o Sanhaço, tem outras pessoas que é uma amizade de 30, 40 anos, né? Dentro
arte marcial, que é uma luta disfarçada em dança, em tudo Sim. que a capoeira é, né? E que a gente está aí até hoje, né? É verdade. As outras lutas, né? Não criticando as outras lutas, que inclusive eu pratico outras lutas, mas não tem essa coisa, né? Quando a gente sai para um campeonato de jiu-jitsu, outras lutas, é muito competição. Você vai lá, compete, às vezes fica até na casa de alguém ali e tal, e volta, né? Já a capoeira não. Hoje eu estava conversando com o mestre Abano, né? Depois da roda, aí faz aquele caldo, aí faz aquele samba, aí faz aquela prosa e o pessoal continua ali aí até amanhecer o dia ainda na capoeira. Pois é, o legal da capoeira é que não é só dentro da roda, né? Que existe Isso. capoeira, né? Dentro da É ver- roda é aquele momento lá de 1 a 2 horas ou 3 horas, seja o tempo que for a roda, né? Mas as coisas acontecem muito mais fora da roda do que dentro da roda, né? É A roda é, verdade. é o auge da coisa, é aquilo que você vai lá para demonstrar, para viver a capoeira dentro da roda, né? Mas o que acontece fora da roda é muito maior, né? É E é verdade. uma coisa que eu sempre me preocupei com meus alunos, né? Assim, eu não me preocupava só com aquilo que eu ensinava para fazer na roda, mas principalmente aquilo que eles iam fazer fora da roda, né? É É uma coisa que a verdade. gente. É isso aí. Porque dentro da roda é aquele resultado daquele treinamento físico, né? Daquelas habilidades, da malícia, da boa malandragem que a gente aprende nas aulas de capoeira, né? Mas fora da roda, realmente, tem esse social, tem esse social, não de serviço social, esse social que a gente faz com as pessoas, né? O respeito aos mestres, tudo, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a base de tudo é o respeito, né? Sem o Sim, respeito você não tem nada. Então, assim, a capoeira ela é mágica, né? Ela faz, ela faz uma coisa dentro da roda e fora você continua. Você sim, continua jogando. Você é verdade. treina para jogar na roda, mas você treina para viver uma vida de saúde, de amizade, de respeito ao próximo, né? Dessa história que a gente nunca deixa de contar, né? Você faz muito mais Verdade. propaganda da capoeira fora da roda do que na roda. Na roda é uma apresentação que acabou ali, acabou. Sim, Mas todo o trabalho que existe na capoeira fora da roda é isso que faz a capoeira ser o que é hoje. verdade. A roda é Mestre, muito importante. Sem a roda a gente não faz nada, né? o Também. senhor pode, o senhor pode abaixar um pouquinho o celular? Opa, vamos Isso, lá. aí, Legal. beleza. Mas então, Melhorou? mestre, aí o senhor começou lá com o contramestre Vando, né? E Isso. quanto tempo levou assim para você, como você já disse, né, que já falava para os seus alunos, quanto tempo levou para você também começar a dar aula para aquela semente que o Vando plantou ter brotado? Quanto tempo que levou? Como que foi? Ó, em 83 eu comecei a treinar e o Vando eu treinei mais ou menos 1 ano e meio com ele e ele teve que ir embora de Maringá e aí veio um outro mestre, o mestre Washington, que não era do grupo Muzenza, veio e ficou no lugar dele. Eu e o Sanhaço e o Branca, naquela época, a gente passou a treinar com esse Washington. A gente treinou pouco tempo com ele. E ele também foi embora. E nessa época a gente já tinha conversado com o mestre burguês e a gente já pegou supervisão do mestre burguês, depois que o Vando Ah, saiu, né? E depois que o Vando saiu, que o Washington saiu, o mestre burguês ficou responsável pela gente. E, e aí, em 87, nós assumimos as aulas de capoeira, nós assumimos a Muzenza aqui em Maringá. Então, ah, era eu, o Sanhaço e o Branca, a gente começou a dar aula aqui. E nisso a gente começou a frequentar a academia do mestre com mais frequência, pelo menos eu lembro na época, a gente, se eu não me engano, ia uma vez por mês na academia do mestre para treinar, entendi. para entrar no ritmo da coisa, né? Porque a capoeira lá era um outro ritmo, tinham muito mais pessoas Ah, e, é? e aí a gente teve que conquistar o nosso espaço lá. Então a gente começou a ir pelo menos uma vez por mês e treinar com o mestre. E, Não e foram tempos fáceis, mas
A gente teve que conquistar o nosso lugar no grupo naquela época. E como foi a sua chegada lá na academia? Que foi na Marechal Deodoro 148, né? Lá no Templo Sagrado da Muzenza. Isso, aquela Qual escada foi, ninguém esquece, né? qual foi a sua visão quando você chegou lá? Saiu de Maringá, né? E foi para Curitiba para aprender com o mestre burguês. Como foi? Então, eu já tinha ido, assim, antes de treinar, já tinha ido em evento do mestre e a gente entrava na academia, tudo. Mas quando a gente foi para treinar, aí a coisa foi um pouco diferente. Porque para entrar nesse grupo, para entrar no esquema deles lá de treinamento, a gente teve que ralar um pouco. Eu lembro até hoje, eu acho que ainda tem aqui algum dedo do Sacizão, que era um aluno antigo do mestre, era um negão de quase 2 metros de altura, que é onde o pé não chegava, a mão chegava. Mas não era por sacanagem aquilo. O mestre sempre cobrava da gente um nível de capoeira. Eu acho que aquilo foi um aprendizado para a gente se esforçar mais, para a gente treinar mais. E eu lembro como se fosse hoje. Toda vez que ia para lá, levava um sacode, né? A gente treinava de manhã, à tarde, à noite, às vezes até de madrugada, mas aí numa roda eu dei uma queda num cara lá, num cara graduado, ele até saiu do grupo. E eu acho que a partir daquele dia eu conquistei meu espaço, assim, falei, ó, eu posso levar, mas cuidado que eu também posso dar. Mas foi um tempo bom, eu não me arrependo de nada, foi muito legal. Eu acho que é aí que a gente realmente a capoeira entrou no sangue da gente e a Muzenza incorporou, virou isso que é hoje, né? Sim, Isso que é hoje para mim, né? Porque não foi fácil chegar onde eu cheguei. Então você tem que dar muito valor. E eu acho que se você não se esforçar, se você não passar por alguns problemas, algumas coisas, você não dá valor. verdade. Isso é um fato que acontece com os alunos de agora, né? As coisas são dadas muito fáceis, eles olham vídeo, aprendem movimento, conversam. Hoje é fácil conversar com qualquer mestre, todo mundo é muito solícito, todo mundo atende, todo mundo fala, mas na nossa época, para você conversar com o mestre era difícil, para você ficar perto de um mestre já era difícil. Então, tudo que a gente conquistou, tudo que a Muzenza tem hoje, teve um começo lá atrás que não foi tão fácil e talvez isso que eles estão tendo é o esforço de todos esses mestres da minha época, até antes, né? Tiveram que passar para hoje os alunos terem as coisas mais fáceis, né? Então, assim, a gente Verdade. valoriza muito e a gente fala da Muzenza com tanto afinco, a gente fala, às vezes as pessoas não entendem, mas elas não passaram o que a gente passou, né? Para chegar onde a gente chegou. Verdade. Hoje, né? Inclusive, todos esses recursos, inclusive esse aqui que nós estamos usando, né? Eu não teria esse acesso ao mestre, aos mestres, né? Se não fosse essas redes sociais hoje aqui. Pois é, são as facilidades, mas também a evolução, né, Gamit? A gente não Sim, pode negar, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, assim, existia uma época de muita dificuldade de informação, hoje a informação está aí. Só que a capoeira continua sendo a mesma. Se sim. você não for praticar, se você não viajar, se você não for na roda, não adianta nada essa informação, toda essa teoria que a gente tem, que os alunos poderiam ter, eles não conseguiriam aplicar na roda. E assim, hoje está muito fácil a informação, né? Verdade. Mas ainda continua sendo muito difícil para você treinar e conquistar o seu lugar dentro de uma roda, né? Claro que para os alunos hoje, jamais a gente faria o que a gente passou, ou talvez a gente até tenha cobrado dos alunos, né? Hoje a Sim. gente está numa época que a gente não pode cobrar muito, muito dos alunos, né? É E porque. não estou dizendo com relação à violência, com tudo. A gente tem que arrumar formas de passar todo esse conhecimento que a gente tem e cobrar os alunos, né?
que não é Verdade. só ficar na internet, não é só ouvir música pela internet e assistir vídeo, não. Tem que treinar, tem que viajar, tem que Sim. conhecer esses mestres que ainda estão vivos, né? Felizmente, eu tive um privilégio de fazer uma viagem para a Bahia, uma época que a gente fez A gente foi estudar a capoeira lá, entender como que era a capoeira da velha guarda da Bahia, né? O mestre Uhum. Burguês levou algumas pessoas para lá, a gente passou uma semana na casa do mestre Tapuã, e a gente teve o privilégio de participar de uma roda com mestre João Pequeno, mestre João Grande, mestre Valdemar da Paixão e tantos outros mestres que estavam lá da Bahia, né? Então, Sim. assim, foi um presente e a gente, assim, entendeu algumas coisas que hoje alguns desses mestres não estão mais aqui, né? Quem não teve o privilégio de conhecer, de ouvir eles cantando, dando entrevista, perderam, né? E talvez, se os alunos hoje não procurarem os mestres mais antigos da Muzenza, estou dizendo eu, né? Eu acho que eu sou novo ainda na Muzenza. Tem mestres mais antigos ainda do que eu, mas elas perdem, né? Perdem um pouquinho da história, né? E não adianta nada assim, a gente grava vídeo, tudo tal, mas não é a mesma coisa de você ouvir e conversar com o mestre desse, pessoalmente, né? É verdade, mestre. Inclusive, além dessa viagem, né, que vocês foram para Salvador, eu tenho um DVD aqui, inclusive tem um curso com o mestre João Pequeno, um curso com o mestre João Grande, que tem o senhor lá ainda Sim, bem jovem, né? sim, Então, o mestre sim. Burguês proporcionava esse aprendizado aos seus alunos, né? Aos seus discípulos, né? Pois é. Tive o privilégio de jogar com o mestre João Pequeno lá na casa do mestre Tapuã. Tive o privilégio de ter o meu padrinho, o mestre Paulo dos Anjos, né? Aqui em Curitiba, para eu trocar de corda, a minha primeira corda de contramestre. Então, assim, essa vivência com os mestres foram muito enriquecedoras para a gente. A gente entendeu algumas coisas da capoeira, a gente pode não concordar com algumas coisas, né, que eles falavam da época deles, né, Sim, mas era assim, isso faz parte da história. Então a gente não pode deixar de entender isso e conhecer, né, a história do capoeirista, como era a capoeira naquela época, né? é Muitas verdade. coisas mudaram de lá para cá, mas essa é a raiz da capoeira, né? A gente não pode negar e não pode deixar de estudar, né? É E verdade, mestre. principalmente de E, passar isso para frente, né? sim, exatamente, né? Porque a ligação, né, que esses mestres, os mestres mais velhos, inclusive alguns ainda que são vivos, né, é a ligação do tempo, né? Quem foi aluno de Pastinha, alunos de Bimba, aí se conectaram com o mestre Burguês, por exemplo, aí o mestre Burguês se conectou com vocês, eu me conecto com vocês e assim e depois terá outros alunos meus, né? E assim a história nunca acaba. A capoeira sempre vai se transformando com outras pessoas, né? Pois é. A gente tem que passar esse legado, Gamit, para frente. Não adianta todo o conhecimento, todo o treinamento, todo o estudo que a gente tem, né? Toda a vivência que a gente tem da capoeira, se você não passar isso para frente, né? O conhecimento morre, né? Sim, Então a gente não pode ser egoísta, né? E deixar de passar isso para frente. A gente viveu um tempo de preconceito, de opressão pela capoeira, pelo negro, né? E a gente teve várias conquistas, né? E foram importantes para a gente entender tudo isso e a gente tem que passar esse legado para frente. Não pode deixar morrer. A é capoeira, ela verdade. vive de história. Ela vive Sim, muito daquilo que a gente conta, apesar de toda a tecnologia digital que a gente tem hoje, que os vídeos vão se perpetuar, mas o sim. conhecimento ainda presencial, humano, né? De conversar com o aluno, de ouvir o aluno, de passar o conhecimento, isso nunca vai acabar e isso é muito importante. É verdade, mestre. E de Maringá, o senhor foi para Salvador, ia para Curitiba. Quais os outros lugares que o senhor esteve divulgando a capoeira? Algum estado, outros estados do Brasil, algum país o senhor rodou aí? O Gambit, no Brasil,
poucos lugares onde tinha Muzenza eu não conheci. Então, assim, eu posso dizer que grande parte do Brasil, apesar de eu ser um moto-aventureiro, já viajei por vários, eu curto viagem de moto, mas eu posso dizer com certeza que grande parte do Brasil eu conheci através da capoeira, através de apresentações, através de eventos, não só do nosso grupo, mas de outros grupos também. E eu tive o privilégio também de ir 2 vezes para Espanha e Portugal também, onde uma vez me chamaram para dar curso, outra vez como eu estava fazendo o caminho de Santiago com a minha esposa, há 10 anos atrás, na volta eu parei no Mestre Fabinho lá em Vigo, e de Vigo a gente foi para Portugal no evento. Imagina você, 7 quilos a menos em 30 dias, caminhando todos os dias, a gente andou 890 quilômetros, e de lá a gente foi para uma roda, eu lembro, foi em Lisboa, com o Mestre Sargento. Eu cheguei lá magrinho, né, com o Fabinho, as pessoas olharam para mim, eu lembro até hoje, a cara do Magrelo olhou para mim e falou, pô, eu acho que ele conheceu, mas não conheceu. Ele, quando me conheceu, falou, Mestre, você tá aqui? Pois é, cara. A capoeira tem isso, né? A gente vai em alguns lugares e assim, foi muito legal ter revisto os amigos, mas foi um renascimento para mim aquela época. Mas eu tive o privilégio de, como você perguntou, os lugares que eu conheço, de ter conhecido muitos lugares através da capoeira. Foi muito bacana. E hoje, mestre, hoje o senhor ainda trabalha com capoeira? Tem alguma outra profissão? O senhor já falou aí que fez a faculdade, né? Se formou na faculdade. Em qual curso que o senhor se formou? Eu me formei na área de TI. Eu ainda trabalho na área. Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei e eu me dedicava à capoeira à noite e aos finais de semana. Então, assim, eu dava aula nas academias, na época, com o Sanhaço e com o Branca. Aí, depois que o Branca saiu do grupo, ficou eu e o Sanhaço. Aí, logo depois veio o Goerê. Mas o Goerê e o Sanhaço podiam se dedicar mais tempo, porque eles davam aula de capoeira. E eu, como eu trabalhava na minha profissão, eu só me dedicava à noite e aos finais de semana. Então, eu dava aula em algumas academias, como o Sanhaço e o Goerê, e a gente se reunia toda sexta-feira para fazer a nossa roda semanal, né? Então, eu não parei de dar aula desde... Oi? Vocês se juntavam na sexta-feira para fazer as rodas. Ah, sim. As nossas rodas eram de sexta-feira. Então, o Sanhaço dava aula numa academia, o Goerê dava aula em outra, eu também em outra, e o Boca, o Messi Boca, dava aula em outra academia, e a gente tinha os nossos projetos sociais aqui em Maringá. E na sexta-feira nós reuníamos todo mundo para fazer a roda. Então, desde essa época eu dei aula, eu parei de dar aula há 4 anos, que eu tive um acidente, eu rompi dos 4 tendões do manguito rotador, do ombro, eu rompi 3 tendões. Nossa. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, eu achei que tinha rompido 1, cheguei lá, o médico falou, ó, você rompeu 3, você não rompeu 1. Nossa. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, o médico não acreditava. Quando eu fiz o exame, ele falou, ó, você rompeu 1 agora, só que você tinha rompido 2, já há muito tempo. Eu falei, 2? E é isso, a gente sempre sente alguma dor, a gente trata, toma remédio. Eu acho que eu rompi 2 tendões e nem percebi pela dor, porque eu sempre tive uma massa muscular muito boa, sempre pratiquei, além da capoeira também, outras atividades físicas. Então, assim, eu tinha um preparo físico muito bom. Eu não senti tanta dor. E aí, quando eu operei, o médico conseguiu colocar uma âncora em um tendão, só que 2, como demorou muito tempo, eles atrofiaram. Então, assim, eu só tenho um íntegro, um com a âncora, né, que é
amarrado e 2 eu não tenho. E o médico, quando me operou, voltou e falou, ó, desculpa, mas só consegui recuperar 1, 2 você perdeu. Mas eu não consigo entender como que você tinha os movimentos preservados do teu ombro, né, do teu braço. Você nunca teve problema? Eu falei, não, faço capoeira, faço um monte de arte marcial e nunca tive problema, né? Ele falou, parabéns, é uma coisa que nunca tinha acontecido com uma pessoa que eu conheço, ó, que é um médico que opera várias pessoas aqui, mas, assim, a musculatura, todo o movimento que a gente faz na capoeira, a musculatura, o músculo foi tomando o lugar do tendão e eu não perdi os movimentos. Só que ele falou para mim, ó, você tem um tendão que está remendado. Se você perder, talvez você perca o movimento do teu braço. Então, assim, toma muito cuidado com o que você vai fazer de agora em diante. E aí eu lembro que na minha cirurgia era para eu ficar 6 meses usando tipóia 24 horas, porque a cirurgia assim, do tendão foi complicada e eu tinha que fazer muito repouso. E eu pirei a cabeça, porque eu treino desde os meus 8 anos de idade. Nossa. Eu comecei por indicação médica que eu tinha bronquite asmática, e o médico falou, ó, a única forma dele melhorar é fazendo atividade física. Foi aí que eu comecei a fazer judô, depois basquete, com 15 anos conheci a capoeira. Desde então eu nunca parei. Eu fazia capoeira e mais 1 ou 2 atividades físicas, porque eu sempre gostei muito de treinar, né? E aí eu pirei, entrei em depressão por causa do... Tive que parar tudo. Aí eu fiquei 1 ano sem treinar, mas graças a Deus eu voltei aos poucos, mas com menos carga de treinamento. Sim. E aí tentando fazer uma reabilitação melhor porque assim, quando a gente tem algum problema dessa proporção, não é só hoje que você tem que ficar bem. Você tem que pensar que no futuro, talvez você vá precisar disso que você perdeu hoje, né? E como vai ser, né? Então, assim, eu descobri um outro lado da capoeira que eu já falava para todo mundo, para todos que tinha, só que eu não fazia com a frequência hoje. Que a capoeira é legal que ela não é só dentro da roda de capoeira, como a gente estava conversando. Opa, fala. Dando uma travada aqui. Ô, mestre? Oi, mestre? Opa, tô te ouvindo. Teu vídeo que tá dando uns lags aqui. Oi? Tá uma trava. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, Gant. Tô ouvindo. Às vezes a voltou. gente tem um problema com a internet que dá essa travada, né? Mas aí eu quero que o senhor repete que aprendeu uma nova maneira de capoeira e... A capoeira eu sempre digo que ela tem várias faces, né, Gambit? Você não é só um jogador de capoeira. Você tem toda a parte de música, você tem toda a parte de instrumento e você tem toda essa parte social que a gente vai em eventos, que a gente canta e a parte de história também. Então, assim, você não pode dizer que você é capoeirista só porque você joga. Sim. E eu comecei a entender que se eu não podia jogar ou não poderia estar dentro de uma roda jogando, eu poderia dar minha contribuição para a capoeira de outra forma, que seria cantando, tocando, indo nos eventos e contando a história da capoeira, contando a história da Muzenza e falando isso que a gente está falando aqui. Então, sim, verdade. Eu voltei para o mundo da capoeira e hoje, assim, as pessoas me convidam para ir a eventos. Eu participo de apresentações também e nem por isso eu deixo de ser capoeirista, porque eu não estou jogando. Gostaria muito, mas às vezes tem coisa que passa um pouco do tempo e talvez daqui a um tempo minha cabeça seja outra, eu possa facilitar um pouquinho mais, mas hoje eu me dedico a esse outro lado da capoeira que é tão importante quanto jogar capoeira. Sim. É uma coisa que poucas artes marciais talvez tenha isso, né? De você conseguir continuar treinando, conseguir praticar sem você estar efetivamente jogando ou fazendo todo aquele esforço físico, né?
Então, assim, Sim. eu ainda continuo treinando, mas algumas coisas eu deixei de fazer. Mas nem por isso eu deixei a capoeira e pretendo não deixar tão cedo, né? Verdade. É como eu falei mais cedo, inclusive com o mestre Abano, né? Justamente a respeito disso. Que inclusive tem pessoas aí que às vezes tocam o berimbau, tem uma boa performance, sabe tudo da capoeira, mas não vive a capoeira, né? A pessoa vai ali na roda, fica ali uma hora e meia, a roda acaba, já vai embora. Então a pessoa não vive a capoeira, ela sabe capoeira, mas ela não vive. E é como você está falando, né? As maneiras de viver a capoeira, porque não é só jogar, é um estilo de vida, né? Com certeza. E assim, ir em um evento não é só a roda que é o mais importante. Claro que é o ápice para o aluno jogar, Sim, trocar de corda. Mas para a gente, além daquilo, tem toda a parte social da capoeira que é muito importante, né? Você sim, conversar de capoeira, você trocar uma música, aprender um toque diferente ou conversar de alguma coisa envolvida com a capoeira. Então, isso é muito legal e isso é o que dá prazer também na capoeira. é verdade. Quem só joga Gambit, ele é meio capoeirista. Ele pode treinar a vida inteira, se tá só na roda de capoeira, não toca, não canta, não faz, não sabe falar de capoeira, ele é um meio capoeira. Ele Sim, está aprendendo a capoeira, ele não pode dizer que é um capoeirista completo, né? Eu verdade. acho que a gente não precisa ser bom em tudo que a gente faz, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo que a gente pratica, né? É verdade, mestre. E agora eu quero saber da semente, né? A semente que o Vando plantou em Maringá, a gente já vê aí que deu bons frutos, né? Inclusive Aham. você e os colegas aí que hoje são os mestres aí, né? Inclusive dois mestres corda branca, né? Que saíram aí de Maringá aí. Cadê? Você não pegou a sua corda branca? Vai esperar um Pois pouco ainda? é, Gambit. Não, era para eu ter trocado de corda, não uma corda branca, mas eu Ah, sempre tive tá. uma corda abaixo do sanhaço. Sim, verdade. Eles deram um pouco mais à frente, né? Então, é uma história até engraçada, né? Claro que pô, ele tem mais tempo do que eu, né? Sim, O Goirê que veio depois, já era mestre também quando ele sim, entrou sim. no nosso grupo, né? Mas eu passei 10 anos com a minha corda azul. Eu passei por duas transições de corda do Grupo Museus, que a gente trocou de corda duas vezes, né? Quando eu comecei a graduação nossa, não era a gente não chamava de corda, era cordel, né? Sim, Aí veio a primeira corda que a gente teve, as cores, e daí a segunda graduação, que é essa de cores do nosso grupo, que é essa que a gente tem hoje. sim. E naquela época eu era azul, passei para a primeira, passei pela segunda, e depois já vieram mais três cordas de contramestre, e assim, o Senhaço pulou uma parte disso daí, ele entrou nessa transição das cordas, só que ele já foi para contramestre, acho que para a última de contramestre, ou segunda, eu não lembro na época, e eu continuei na azul. Então eu fiquei na corda azul durante 10 anos e depois eu comecei a trocar. Era para eu ter trocado de corda agora nesse Ah, sim. mundial. Eu conversei com o mestre, estava tudo certo, mas infelizmente, Gambit, a minha profissão não deixou com que eu tivesse na sexta-feira na formatura dos mestres. Eu só pude Ah, chegar no tá. sábado. E aí, infelizmente, eu perdi o momento da troca, da formatura deles. Sim. Mas um dia ainda eu vou ter oportunidade, a minha corda está na mão do mestre. Legal. Vamos esperar passar tudo isso daí, e aí um dia a gente vê como que vai fazer isso. Só que as cordas de mestre que eu peguei, eu nunca pedi. O mestre Sim, chegava para mim e falou, ó, tá na hora. Eu falei, não, mestre, eu não quero, eu não sou, eu nunca fui muito ligado em graduação. sim. Isso é bom. Eu acho que o capoeirista que depende da graduação ele fica pedindo uma coisa que é uma coisa natural, que eu acho que a graduação é o reconhecimento do aluno Sim, com o professor, com o contramestre e com o mestre. Então, assim, você não precisa da corda na cintura para você ser o que você é. Porém, a gente tem uma hierarquia no nosso grupo, né?
E a gente procura respeitar, e o mestre, ele é bem... Ele, ele, ele cobra muito a gente de você ter feito alguma coisa pelo grupo, pela capoeira, né? Como você é, a sua educação, aquilo que você fala, né? Tudo isso é cobrado de um mestre, de um professor, de qualquer Sim. pessoa do grupo, né? E eu sei que um dia talvez vamos esperar passar toda essa pandemia aí, a gente vai ver como que a gente vai fazer para eu pegar essa graduação que está com o mestre. Eu sei que o mestre Fumê também está na mesma situação que eu. Sim. Então, quem sabe, um dia a gente tem a nossa formatura também, né? Ó, Vamos ver. me avisa que eu Mas, quero estar infelizmente, presente, hein? pois é, espero que esteja, cara. Espero que esteja. Eu vou lá gravar vocês e entrevistar vocês lá na hora. Pois é. Mas a minha profissão, Gamit, infelizmente me ocupa muito tempo e eu sei que nesses quase 40 anos que eu treino de capoeira, ou 40 anos, eu perdi algumas coisas que aconteciam em eventos, né? Que, assim, normalmente os eventos as pessoas vão durante a semana, é roda, é palestra e tal, e eu sempre tive que ir no sábado e no domingo Entendi. por causa da minha profissão. Então, assim, é uma das coisas que eu me lamento, que eu perdi. Por isso que eu sempre treinava muito mais que talvez as outras pessoas. Claro que todo mundo treinava, mas eu me cobrava muito mais, porque Sim. eu não estava naquele dia que era importante eu estar, eu ia no evento, ia na roda de rua no sábado, mas eu perdi alguma coisa, então eu me cobrava de treinar. Talvez hoje os problemas que eu tenho da minha parte física é pelo excesso de treinamento e pela cobrança que eu tive. Sim. Claro que o Messi sempre cobrava a gente treinar muito, mas a gente treinava em Curitiba um final de semana e passava 2, 3 meses se matando aqui de treinar, né? Sim. Para pegar tudo aquilo que ele passava. Então, assim, eu sempre me cobrei muito, eu sempre fiz algumas atividades fora da capoeira, até para ter um preparo físico melhor para a capoeira, como a musculação, Sim. como outras artes marciais, né? Eu já fiz boxe também, fiz congoerê, fiz jiu-jitsu, mas sempre pensando em levar isso para a capoeira. Claro que eu não ia usar lá na roda de capoeira, mas você sabe que quando você tem um recurso a mais, você tem confiança para fazer algumas coisas. Sim, Claro verdade. que com isso eu não quero dizer que a capoeira seja violenta. Eu acho que a gente treina muito para não ser violento, para não Sim. precisar usar a violência, né? Eu acho que a É. gente tem que ter recurso, você não tem que ser violento. Se Sim, você parte para a violência é porque faltou recurso de alguma forma, ou, enfim, eu sempre acreditei muito em treinar, treinar, treinar e treinar. Então, sim. foi o que eu fiz a minha vida toda de É. desportista, né? Eu sempre quase pode-se dizer que por uns bons 20 anos aí eu fui atleta até, eu treinava praticamente 7 dias por semana, sempre fiz tudo certinho dentro daquilo que eu achava que devia fazer para ser um bom desportista, né? Que E legal. hoje, assim, infelizmente, com tudo que a gente faz, um dia o corpo sente, né? Então hoje Sim. eu pago muito daquilo que eu fiz. Não me arrependo porque foram momentos bons, mesmo na dor, sempre foram bons. Sim. E sempre eu aprendi muita coisa treinando, né? Treinando fora, não era só aqui não, a gente treinava, eu, o Goireiro Sem Raça, a gente viajava muito, a gente participava de muitas rodas, não só do nosso grupo, como de outros também. A gente era um trio que dava certo, né? Infelizmente, cada um tomou o seu rumo. O Senhas foi para Portugal, o Goerê logo depois foi para a Austrália, eu continuei aqui, mas daí o legado continuou, né? Sim. Hoje, quem está aqui dando aula em Maringá, responsável diretamente pelas aulas e pelo grupo, é o Messi Boca. Agora a gente tem o Frieira, o Messi Frieira também que dá aula, aí tem o instrutor clandestino também, e tem o Antena também que está aí ajudando a gente. Hoje eu me limito a mais participar de ajudar a organizar os eventos aqui, participar das rodas, apresentações,
e ser um conselheiro do grupo, né? Por ser uma pessoa mais antiga, que já passou por algumas fases, e esse pessoal que está tocando o grupo aqui em Maringá hoje. Legal, era isso mesmo que eu ia, né, já entrar nesse assunto. A semente, né? Eu falei lá da semente do Vando e a semente que Pois é, vocês plantaram, né? Que são essas pessoas aí que você acabou de falar, então. Eles são e é alunos de muito, vocês aí que continuam na sim, Muzenza. sim, continuam no ativo, eles continuam dando aula. O Boca, ele foi aluno do Sanhaço, o Frieira e o Antena foram aluno, o Frieira foi aluno do Boca e o Clandestino e o Antena foram alunos do Goerê. Clandestino aluno do Antena e o Antena aluno do Goerê. E dos meus alunos não ficou ninguém para dar aula. Mas a gente sempre teve juntos, assim, nunca teve, é aluno de um, aluno de... Não, aqui sempre foi o grupo Muzenza que dá aula. E aí não Sim, é o verdade. Narizinho, não é o Boca, não é o Frieira, né? Somos É, nós. o mestre Sanhaço, o mestre Goerena conversaram aqui comigo. Eles falaram que vocês eram bem fortes e unidos, né? Aí em Maringá, aí que Pois desciam é, para Curitiba, então sempre teve uma boa união, um bom trabalho. nós fizemos um trabalho muito bacana aqui em Maringá, principalmente a gente conquistou muitas coisas na capoeira aqui. Acho que o Sanhaço comentou isso na sua entrevista. Maringá sempre foi uma cidade muito preconceituosa. E negro e capoeira é uma coisa só e o preconceito era muito grande, né? E a gente conquistou algumas coisas em academias, dando aula em projetos sociais, e eu acho que a gente conseguiu mostrar para a capoeira e mostrar para a sociedade que a capoeira, se algumas pessoas, e aí eu digo que não era o problema da capoeira, era o problema do capoeirista, né? E Sim, uma grande coisa que eu lembro que eu sempre falava no final das minhas aulas, falava para os alunos, eu nunca gostava que nenhum aluno meu bebesse ou fumasse de uniforme, ou se eu pegasse alguém bebendo fora, era até radical. Eu não ia expulsar, claro, mas os caras tinham vergonha de beber perto de mim, né? Eu sempre tive essa postura e eu sempre acabava a aula, eu dou até risada que há uns 10 anos, num casamento de um desses alunos, né? Depois já que eles tinham parado de treinar tal, que eles já tinham se formados, né? E aí no casamento de um, eles me abraçaram e falaram, ó, obrigado por você ter sido tão importante na nossa vida. E aí que falaram a legal. frase que eu sempre falava no final da aula, né? Suco só natural e cigarro só de chocolate, né? Então, assim, era isso que a gente pregava, porque naquela época eles eram adolescentes, Sim, tinha muita droga, tinham pessoas de outros grupos que infelizmente faziam coisas erradas, brigavam na rua, e sempre que eles brigavam na rua, na segunda-feira, quando eu dava aula numa academia, vinha o dono da academia, pô, vocês que brigaram na rua, e eu sempre fazia tudo certinho, a gente fazia tudo certo, e alguém vinha me cobrar porque que eram, como a gente era os mais conhecidos, achava que era a sim, Muzenza que tinha brigado na rua, né? sim. Então eu tinha uma postura bem assim, eu não gostava de confusão com ninguém. Aluno meu nunca brigou na rua e aonde eu tivesse ninguém brigava também. Então Nossa, a gente tinha essa postura assim de levar a capoeira num lugar e tirar essa visão que as pessoas tinham da capoeira. Então a gente fazia apresentações em vários lugares, em teatros, aonde chamava a gente para fazer apresentação, a gente fazia. Eu lembro que para mim, não sei para o Sanhaço, para o Goerê, eu acho que o auge nosso da gente mostrar para a sociedade que a capoeira tinha esse valor, que ela podia estar em qualquer lugar que outra arte marcial tivesse, foi um evento que nós fizemos num shopping aqui em Maringá. Se eu não me engano, foi em 89, 88, uma coisa assim, que a gente encheu aquele shopping, era o maior shopping de Maringá, e a sociedade toda estava vendo a capoeira ali. Fora olha isso só que também, legal. eu e o Sanhaço e o Branca de Neve, a gente deu aula também, nós participávamos de um grupo de folclore aqui em Maringá, que era o Fogança, e através dele nós demos um curso dentro da universidade.
de extensão universitária. Então, assim, as pessoas começavam a ver a capoeira com outros olhos e ver que a gente era diferente, né? Sim. E a gente conquistou muita coisa e a capoeira é o que é hoje aí, devido a tudo isso que a gente fez e a gente nunca fez nada errado, né? Nada que pudesse falar nada, nem de mim, nem do Sanhace, nem do Goerê ou Sim. de É qualquer porque aluno nosso aqui em Maringá, né? que na verdade, inclusive a luta que vocês tiveram aí, né, não a luta de capoeira, a luta pela capoeira, basicamente foi a mesma luta que o mestre burguês teve em Curitiba também, né, em chegar a implantar uma capoeira no sul do país, onde foi bem Sim, difícil, né? sim, sim. A nossa colonização aqui, ela é ela sempre foi muito preconceituosa, né? Mas não há preconceito que resista com o trabalho, com dedicação, você fazendo tudo certo. As pessoas com o tempo vão te conhecendo, vão conhecendo o teu grupo e você consegue dar exemplo, principalmente isso. Não adianta você falar tudo, fazer tudo e você não dar exemplo, né? Eu Sim, acho que todo aluno se espelha no seu mestre, todo aluno se espelha no seu professor. Então, em primeiro lugar, o professor, ele tem que ser exemplo, né? Senão ele não sim, consegue cobrar os seus alunos, né? E verdade. graças a Deus a gente sempre fez tudo certo, tudo dentro do script, tudo dentro daquilo que a gente achava que era correto e que é o correto, né? Não tem outra forma de você conseguir fazer as coisas, conseguir levar um trabalho se você não se dedicar, não fazer tudo, não tentar fazer tudo certo, né? E cobrar isso dos teus alunos também, né? Afinal de contas, se você faz tudo certo e o aluno não faz, tem alguma coisa errada, né? Então, você tem que passar isso para o aluno e tem que cobrar isso dele, né? E foi uma cobrança que, assim, eu pessoalmente sempre tive com os meus alunos, essa postura, né? De você saber se portar nos lugares e você falar bem da capoeira, né? E não deixar ninguém falar mal da capoeira, né? Porque Sim, se fala mal de outras pessoas, pode até falar, mas da gente nunca ninguém pôde falar nada, nada, sim. nada, nada. Porque, na verdade, né, mestre, a maioria dos preconceitos, né, eles surgem pelo medo e pelo desconhecimento, né, do que a pessoa vai discriminar, né? Então, às vezes, a pessoa Pois não é, conhece e tem um preconceito, mas a partir do momento que conhece, ou vai respeitar ou vai ter que aceitar. pois é, Gambit. E aí é o outro lado da capoeira, né? Que eu sempre cobrei a gente sempre cobrou dos alunos, né? E é o que eu já falei aqui. A gente tem que saber falar de capoeira. Qualquer Sim, pessoa que vier conversar com você, vier falar alguma coisa, você tem que ter argumentos para explicar para essa pessoa que não é bem assim. Então, assim, não adianta vir falar, tem que conhecer e você tem que saber falar. Então a gente estuda e a gente cobra isso dos alunos, né? Você tem sim, que ler, você tem que conhecer, você tem que entender daquilo que você está fazendo. Não adianta sim, você só fazer, você tem que entender e você tem que falar também, porque a gente ganha muitos alunos, não é só na roda, é fora, sim, é conversando com o pai, conversando com um amigo, conversando com o próprio verdade, aluno, né? Se você não souber falar, não adianta. Então, é assim, verdade, a nossa escola, ela cobra isso da gente, né? O verdade. Grupo Muzenza, ele cobra isso, o nosso mestre, ele cobra isso da gente. A gente tem que saber falar. Além de dar Inclusive, exemplo, você tem que saber falar. Inclusive, estão aí aqui acompanhando a gente aqui, o contramestre Aranha, que diz que vai desde 96 que Oh, vai em Maringá, o professor Mordido, que grande é o amigo. nosso professor aí, inclusive de marketing, Pois né, que, é, sobre esse assunto que o senhor acabou de falar aí, pois é é. um cara que está sempre aí Maringaense. nos cursos aí, né, mostrando para a galera como abordar, fazer uma abordagem, se divulgar, né, não só na Sim, capoeira, mas sim. na sua vida de trabalho, enfim. Quero agradecer já as pessoas que estão acompanhando aí, né? Nossos amigos aí, Contramestre Aranha, né? O Titã de Florianópolis, o professor Mordido. Abraço, Aranha. Tá todo mundo aí assistindo a gente aí, mestre. Bacana, bacana. São todas pessoas queridas que a gente tem, a gente gosta muito, a gente sempre vai em eventos juntos. O Aranha todo ano me convida para ir no evento dele. Quando a gente faz aqui em Maringá também, já há muitos anos a gente convida ele para vir para cá, o Chobito Bacana. também, o museu.
o pessoal aí de Curitiba, né? E o Mordido, que é o maringaense que se tornou um curitibano, né? Então, é de casa, prata da casa. Que legal. Tem um amigo meu também, já quero mandar um abraço para ele, o Bananal de Janaúba, né, que está aqui também acompanhando a gente aqui. É Um grande capoeirista, abraço. jiu-jitsu, está sempre aí acompanhando as nossas Legal, entrevistas aí. Mas é legal, isso aí, prazer. Um mestre. grande abraço. Eu quero agradecer as pessoas aí, né? Todos esses que eu falei aí e os demais aí que estão acompanhando, que vai passando aí, lembro só de alguns, né? Aham. Agradecer ao mestre aí, foi uma grande honra, um prazer. O Contramestre Delay também está aí assistindo a gente Opa, aqui. delay, gente Delay boa. de Presidente Aqui de Prudente, moleque. Prudente. Isso. Esse aguenta pancada, mestre. É grande o homem. Pô, é grande, hein? Esse aí você tem que bater, se ele não cair, você tem que correr, cara, porque ele é muito grande. A professora Catiúcia também está aí. Ô, Alguém tem Cátia, alguma tudo pergunta aí bom? para o mestre aí? Acho que nós temos aí uns 6 minutos aí. O Renê também está aí. Pô, Renê Renê, lá de gente boa Portugal. também. Aliás, ele é de Cascavel, mas Legal. está em. Portugal agora. O Contramestre Aranha está pedindo para você falar a história do apelido, mestre. O apelido, então. Ele já tinha falado aí, eu não falei nada, eu falei, ele tá aprontando aí para querer zoar o mestre aí. Eu não vou falar nada, mas ele comentou de novo aí. Não, então. A capoeira a gente tem essa tradição, né, de dar Sim, apelidos, né? Às vezes a pessoa já vem com apelido, ele continua e às vezes não vem e a gente tem que dar um apelido pro aluno para pegar a primeira graduação dele. O meu, vou falar o quê, né? Tá na cara, né? Pô, é por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Narizinho, né? Não é? Mas o apelido tá na cara, né? Então, o Messi Vando, naquela época, eu lembro que não foi nem o Messi Vando que falou desse apelido, foi até o contramestre Branca de Neve. Ele falou, ó, o cara é narigudo. Aí o Messi Vando olhou pra mim e falou, pô, narizinho, né? Aí ficou. Aí pegou e é um apelido carinhoso. Acho que no mundo da capoeira as pessoas me conhecem por esse apelido, sim, mas eu nunca me senti. Tem pessoas que não gostam do apelido. sim. Para mim é natural, foi um apelido carinhoso e todo mundo me trata com muito carinho e não tenho nenhum problema com o meu apelido, mas meu apelido tá na cara, né? Que legal. Mas é isso aí, o mestre Buda também, o professor improviso aí, o pessoal vai Ô, aparecendo aí, eu vou Buda, comentando aí, tá grande todo mundo aí abraço. acompanhando. Buda aqui de Cascavel também, pô, gente boa, gente boa. Ele Sim, vem aqui nos nossos eventos também, a gente vai, quando tem oportunidade, vai no evento dele. Então, assim, são parceiros, são as pessoas que a gente tem muito carinho e que sempre que a gente pode estar junto, a gente está. verdade. Eu mesmo estou tentando fechar uma prosa aqui com o mestre Buda também. Ele está acompanhando as Ó, entrevistas aqui, diz que a internet dele tá fraca lá, mas está sempre acompanhando aí. Mestre Buda, vamos fechar um dia aí, viu? esse tem história para contar também. Gente É, boa. Gente esse boa, é. inclusive, vou até confessar uma coisa aqui ao vivo. Eu sempre fui Pô, muito fã do jogo do Messi Buda. Nas rodas lá da 15, eu sempre ficava de olho. Eu falava, puta, um dia eu ainda vou jogar igual esse cara. Então, não, assim, aí, Buda, um abraço para você. Eu sempre te admirei muito. Sempre gostei muito do teu estilo de jogar. E sempre me espelhei muito em você. Um abraço no teu até jogo. hoje, até hoje, quando eu ainda faço minhas armadas aqui, eu tento fazer igual do mestre Buda, mas é difícil. Pois é, pois é. Ele é um só, né? É um só, é um só. É isso aí. Tem pessoas que são os Pelés que nascem, né? Não é sempre Verdade, que mestre. tem os Pelés, né? Eu, Então, ele é um cara que joga muito, ele tem, independente do tempo que ele tenha parado ou não tenha parado, mas ele tem grande valor pra gente no grupo. que legal. O mestre Abano, que conversei com ele mais cedo, também Ô, está aqui. Abano, O mestre grande Abano está abraço, aí. amigo. E é Tá isso aí, bom. mestre. Como eu falei, né? Agradeço aí de coração a todas as pessoas aí que acompanharam. Logo em seguida eu vou subir o vídeo aqui para o YouTube. Não, a prosa foi Legal. sensacional aqui. É uma maneira, né, de interagir aí com os amigos. Mestre, dá tchau que nós temos 25 segundos. Um abraço aí, Gamit. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história. E, mais uma vez, parabéns pelo serviço que você está fazendo para o nosso grupo.
sempre documentando, sempre tratando com muito profissionalismo todas essas conversas e outros vídeos que você já fez. Sou teu fã Obrigado. também. Um Tchau. abraço.